Graça e paz. Eu quero trazer para você nesse vídeo uma reflexão da letra de um hino, o hino 396 da harpa cristã, que chama Além do Nosso Entendimento. Essa semana até eu gravei um vídeo cantando esse hino e eu analisei mais atentamente a letra dele e é tremendo o que esse hino fala. É um hino que é uma pregação, é um hino inspirado, divinamente inspirado, um hino que testifica com a palavra de Deus, onde no livro de Colossenses diz 3,16, Colossenses 3,16 diz a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e exortando-os uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então eu vou começar aqui lendo, vou destrinchar parte por parte desse hino, a letra desse hino, para você compreender, para você entender o que essa letra traz a respeito da grandiosa obra da graça de Deus, da obra redentora de Cristo Jesus e do amor de Deus por todos nós. Começa assim: muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus. Então, para começar nessa primeira parte, muito além do nosso entendimento, você vai lá em Efésios 3,17. Vamos lá em Efésios 3,17 para fazer a leitura. Efésios 3,17 em diante diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aleluias. Aleluias. Isso está aqui muito além do nosso entendimento, alto mais do que todo pensamento. Glorioso em seu sublime intento. Muitas vezes nós nos perdemos nas palavras, então vale a pena você pesquisar, entender o significado de alguma palavra que você não entende, para você compreender perfeitamente o que quer dizer, qual o sentido daquela palavra, para completar e complementar a frase. Glorioso em seu sublime intento. Intento significa uma intenção, algo que se quer ou que se deseja realizar. Então, glorioso em seu sublime, ele foi glorioso em sua sublime vontade, na sua sublime intenção. Ele foi sublime, glorioso no que ele queria realizar. A obra de Cristo em nós, Cristo em vós, transformando-nos pela palavra, a palavra que testifica em Cristo, para tornar o homem a ser, na plenitude de Cristo Jesus, a imagem e semelhança de Deus, que é assim como Deus nos criou perfeitamente, imagem e semelhança dele. Em Cristo nós podemos ser esse plano original da criação de Deus. Aleluias. É o amor de Deus. É o amor de Deus. Mais adiante, fez um sacrifício infinito. Hebreus 10, 6. Vamos lá ler em Hebreus capítulo 10,
versículo 6 em diante. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: Eis aqui venho, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse: Eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para restabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Esse é Jesus, o sacrifício perfeito. Se ofereceu, se entregou no sacrifício perfeito pelas nossas vidas. Fez um sacrifício infinito, de um valor imenso, inaudito. Outra vez entra uma palavra da qual a gente se perde sem saber o sentido da palavra. Inaudito. Inclusive, quando eu estou cantando esse hino, dá a impressão que eu falo maldito. Mas não é maldito, é inaudito. A palavra é inaudito. Inaudito quer dizer, é algo que jamais se ouviu falar. É algo que nunca se escutou dizer. De um valor imenso, inaudito. Algo que nunca se ouviu falar. Esse está complementando a respeito do sacrifício, onde na antiguidade os deuses, levantados por homens, pediam sacrifícios de seres humanos, pediam sacrifício dos filhos, foi feito muito sacrifício a Baal e a outros falsos deuses do Antigo Egito, Ra, Amon, Sete, e por aí vai. Durante toda a antiguidade, diversos deuses que os homens levantaram altar e fizeram sacrifícios a esses deuses, porque esses deuses, falsos deuses, pediam sacrifício humano. Porém, Deus, o Criador de todas as coisas, de todo o universo, de tudo que há, ofereceu em sacrifício, deu em sacrifício seu Filho unigênito, que Jesus Cristo, que se ofereceu como sacrifício por toda a humanidade. Foi algo ao qual nunca se ouviu falar, jamais se ouviu falar, inaudito. Dando-nos o seu Filho bendito, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça no inferno, mas tenha direito à vida eterna, à remissão dos pecados, por Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Calculei o amor de Deus. Calculei o amor de Deus. A gente vai encontrar em Salmos. Livro de Salmos, capítulo 103. Salmos, capítulo 103, fala a respeito, como diz aqui no louvor, calculei o amor de Deus. Então vamos lá, Salmos 103, Salmos capítulo 103, versículo 11. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo assim floresce. Pois passando por ela o vento
logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Aleluias. Aleluias. A terceira parte do louvor fala: grande foi muito grande o meu pecado, triste e perigoso o meu estado, mas o amor que nunca foi sondado me salvou. O amor de Deus. Colossenses 1:13. Vamos para o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1:13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nos tirou do lamaçal do pecado, das trevas, do domínio do mal, e nos transportou para o reino de glória, o reino eterno, pela misericórdia infinita e do amor de Deus. Esse é o amor de Deus.